Oi, bem-vindo ao Adorescente. Hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. Muito bem, nós vamos hoje então continuar o relato que está registrado na sua Bíblia e na minha, em Neemias capítulos 2 a 4. Nós vamos para o capítulo 3 hoje, analisarmos a distribuição de tarefas, como é que veio, né? A liderança de Neemias ali no começo das suas atividades, onde teve que colocar a mão na massa, agora é hora. Olha, gente, depois de ele rondar, então, a cidade quietinha à noite, né, para passar a proposta para os líderes e para o povo que estava ali em Jerusalém e da região também, da redondeza, haviam judeus que estavam morando fora da cidade de Jerusalém, inclusive foram convocados para ajudar na reconstrução dos muros, né? E olha só, quando ele foi à noite, até a Bíblia relata que teve um trecho onde o cavalo dele não conseguia passar, ele desceu, né, e foi a pé e tal, o animal não tinha como levá-lo, e ele analisou todos os pontos do muro de Jerusalém que precisavam de reparo. Um precisava em tal lugar, em tal região, quanto precisava aqui e ali, né? Qual seria a necessidade de material para reconstrução. Ele fez toda essa análise, olha, numa noite ele fez isso, tá? E aí ele voltou, diz o relato dessa semana, que ele não foi dormir no restante da noite, ele foi orar. Isso, ele passou o resto da noite em oração. Era um homem de oração, Neemias, viu? Você vê, às vezes a gente quer êxito em fazer um pedido, nós queremos êxito em fazer uma proposta que temos para fazer, mas não passamos tempo conversando com Deus que rege o universo e dá o tempo certo, as oportunidades, a palavra certa, a orientação. Viu? A gente precisa seguir o exemplo de Neemias, mais oração, mais conversa com Deus. Ele é quem muda corações humanos. Ele rege o universo, né? Tudo que está ao nosso redor. E olha que Neemias, em vez de dormir, falar eu preciso dormir para poder falar com o povo, não, ele resolveu passar o restante da noite orando. Porque ele sabia que encontrar pessoas que precisavam ser unidas, estavam meio divididos com alguns problemas internos, como sempre tem em todo lugar. Muitos desanimados, como sempre tem também, né? E até nós, muitas vezes, nos desanimamos, mesmo tendo a fé, esperança em Deus. E sempre Deus manda alguém, né, para nos fortalecer, para nos animar. É esse o objetivo de Deus, para que a gente seja animado por Ele e também ajude a animar a outros, viu? Eu recebi um comentário, né, essa semana no YouTube de uma amiga que ouve o Adorescente, e ela disse que ouve no culto pela manhã. Olha que legal, gente, saber que o Adorescente está sendo ouvido no culto pela manhã. Você faz um culto com a sua família pela manhã? Busca Deus cedinho, assim, antes de correr para as atividades que tem que fazer, mesmo em casa, né? Os que já voltaram a trabalhar fora. Busque a Deus em primeiro lugar, porque Ele nos fortalece, Ele nos dá o ânimo devido para as atividades do dia, porque tudo nesse mundo cansa, né? Precisa ser buscado a Deus mesmo, viu? Eu fico feliz que o Adorescente esteja sendo ouvido no culto da manhã. Me alegrou muito essa notícia que vi ali, o comentário da nossa ouvinte no YouTube. E desejo que Deus nos anime como Ele fez a Neemias, e Neemias fez a mesma coisa para com o povo que precisava de bom ânimo, precisava de ajuda. Às vezes você vai encontrar alguém durante o dia que precisa de uma palavra. Aí você mesmo já está cansado, mas Deus dá força para te animar e animar outra pessoa. É uma corrente do bem, né, que circunda no coração humano para ser luz, para ser bênção para outros. E aí ele buscou então o povo e comentou com os líderes e com o povo, contou para eles o objetivo de ele estar ali. Falou que viu os problemas, que levantou as partes onde os muros precisavam de reconstrução. Gente, ele distribuiu as atividades, impressionante. Você lê o capítulo 3, diz que é assim, ó, ele teve lugares que precisava consertar as portas, teve lugares que precisava consertar o telhado em cima da porta da fonte, teve lugares que precisava consertar
o muro junto da torre, inclusive da Torre Real, muro na porta do esterco, muro perto do tanque de Siloé, muro, olha só o registro que esse homem fez numa noite, e tal lugar, né? Imagino pegando assim papel e caneta e tal, e colocando, ó, essa parte aqui eu precisa ser arrumada. Aí ele foi dando, né? E o pessoal ficou impressionado de ele, como se ele tivesse conhecimento, assim, total a tempo daquilo. Viu como é importante o preparo antes de a gente fazer uma proposta, qualquer coisa que nós formos propor para alguém, mesmo em família, né? Você tá, bom, se vai perguntar isso, não, você já está preparado, eu já pesquisei isso, termos mais cautela e prudência, como falamos ontem, para que as pessoas vejam que você realmente se interessou pelo caso, pelo que está propondo, né? E assim o foi. E aí o povo ouviu aquilo e cada um consertando uma parte. Diz que alguns começaram a consertar o muro em frente de casa, outros do lado de casa, né? E foi assim, ó, tipo, consertar o trechinho, até a Bíblia relata 450 metros de muro, ó, 500 metros aqui, vai ser um, vai ser outro, essa família vai se unir para isso, essa para essa, esse para esse, né? Esses líderes vão ajudar nisso. Diz que os líderes todos estavam com o coração prontos a ajudar. Olha que legal, quando os líderes têm uma posição e usam a sua posição, a sua influência para o bem. Diz que fez toda a diferença, tá? Os sacerdotes, que eram influentes, apoiarem o projeto de Neemias. Mas apoiaram porque Neemias era um homem de oração, buscava a Deus, que com os pés nos corações pode unir as pessoas que às vezes estão desunidas para aceitar algo que vem da parte de Deus, animá-los e colocarem a mão à obra, né? Olha que coisa boa. Você sabe que eu assisti alguns episódios de um programa que eu acho muito legal, que são dois irmãos que fazem a reconstrução de casas, né? Que estão em situação precária, difícil. É muito bom quando você vê assim a casa que estava nessa situação, caindo, infiltração, isso, aquilo, outro, ela construída. Eu fiquei imaginando, porque como eu já assisti alguns episódios dessa série de reconstrução, eu imaginei a turma do mesmo jeito, assim lá, né? Cada um pegou um trecho e vamos todo mundo trabalhar, mãos à obra. Que legal, né? Que Deus possa nos ajudar, então, a nos animar, a termos dele força para que a gente vá para as nossas atividades com essa disposição de fazer as coisas, de construir, né, o que está demolido. Às vezes é alguma coisa que você precisa reconstruir no relacionamento e que precisa de ânimo, precisa de força da parte de Deus. Às vezes é algo que você precisa nos estudos e eu tenho pedido isso para Deus, me ajuda, eu preciso de ânimo, né, para fazer as atividades, me dê força, Senhor, me instrui, me orienta, me dê organização de horários, atividades. E Deus, ele está pronto a nos ouvir. Diz que o povo se uniu com mãos animosas. Como eu gosto de ler isso, sabia? Diz que eles se animaram todos para fazer essa reconstrução e Deus abençoou muito. Vamos então orar, pedir que Deus nos anime, nos dê força, né, nos dê essa organização que deu para Neemias de distribuição de tarefas. Isso é importante, tem gente que quer carregar tudo nas costas, não faça isso. Peça para Deus orientação para distribuir, inclusive as tarefas em casa. Deus orienta, tá? Ele dá esse discernimento que deu para Neemias. Então vamos pedir? Bondoso Deus e bendito Pai, obrigada porque o Senhor é Deus de detalhes, o Senhor é Deus de organização, de distribuição adequada, de bom ânimo. Nós pedimos então que o Senhor anime os seus filhos que ouvem adolescente para reconstruir alguma coisa que quem sabe está demolida e que pensou que não teria condições de ajustar, de ser organizado de novo. Que o Senhor dê força para que a gente se levante e no Senhor façamos proezas. Guarda-nos em tuas mãos, é o que nós te pedimos e por tudo agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fica por aqui o Adolescente de hoje.
Lembrando de compartilhar o amor de Deus para outras pessoas e não se esqueça que juntos somos adoradores determinados para o bem. Que assim seja. Até a próxima. Tchau, tchau.